Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que provavelmente você já fez aquele plano de 6 meses e só usou por 2 semanas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Smart Fit, e se você nunca ouviu falar sobre ela ou se já ouviu e quer saber um pouquinho mais, fique até o final desse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre a sua história e também qual é o seu modelo de negócio. Então bora pro vídeo! E se você já assistiu alguns dos nossos vídeos, já deixa o seu like nesse vídeo, e também, se é a primeira vez que você está vendo algum vídeo nosso, dá uma olhada nesse vídeo. Se você viu que agregou alguma informação ou achou interessante, larga o seu curtir e também já se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo novo. E agora falar um pouquinho mais sobre a Smart Fit, e ela é líder no setor fitness na América Latina em número de clientes. E em julho de 2022, o número de clientes atingiu 3,2 milhões, lembrando que esses são clientes ativos. E só pra gente ter uma noção do tamanho que é a Smart Fit, atualmente ela está presente em 14 países aqui da América Latina, e também ela tem liderança em número de clientes ativos de academia no Brasil, México e também na região composta por Colômbia, Chile e também Peru. E no Brasil, a empresa está situada em mais de 160 cidades e em todos os 27 estados brasileiros. Então ela de fato é uma das maiores aqui da América Latina, e do Brasil realmente ela está presente em praticamente todo o território nacional, o que dá uma dimensão bem grande, algo que a gente acaba às vezes olhando, vendo que é uma empresa de academias e não imagina o tamanho que ela é, ou o que representa também. E agora falar um pouquinho sobre o CEO aí da empresa, e aqui estamos falando de Edgar de Gomes Corona, e ele é engenheiro químico de formação, também sócio fundador e obviamente CEO da Smart Fit, e ele tem mais de 30 anos de experiência na indústria fitness. E só para vocês terem uma noção do tamanho da expansão da Smart Fit, lá em 2019, a rede aí inaugurou uma nova unidade a cada 16 horas. Isso vai fomentar ainda mais o seu propósito, que é democratizar basicamente o setor fitness de alto padrão para todas as pessoas. Um outro ponto interessante aí do CEO da Smart Fit é que ele já foi destaque como vencedor no prêmio Empreendedor do Ano na categoria Master, concedido pela Ernst Young. Então, além de ter toda a experiência no ramo fitness, também é reconhecido aí pelas grandes instituições que de fato concederam aí esse título para ele. E agora falar um pouquinho sobre a história, para entender como ela começou e qual é o diferencial que ela se propõe ao longo do tempo. E tudo começou lá em 1996 com a abertura da sua primeira academia, a Biorritmo, lá em São Paulo. Só que um fato curioso é que após fazer essa primeira abertura, a companhia se viu num dilema, já que era apenas mais uma academia dentre várias outras, e por isso ela precisava se destacar, trazer alguma coisa diferente no mercado que até então não víamos com tanta frequência. Foi então que em 1997 ela abriu uma nova unidade com uma arquitetura completamente inovadora e com um projeto luminotécnico especial e uma ambientação que garantisse uma experiência sofisticada. E aqui a gente já consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona esse modelo de negócio, já que ela, além de ser uma academia, tem todo um estudo de iluminação, sofisticação, traz um ambiente mais requintado, um ambiente de fato de alto padrão, porém com um ponto bem interessante é que ela é acessível para praticamente todas as pessoas. Seus valores são bem baixos, não é um valor extremamente elevado. Tudo isso para realmente democratizar o fitness aqui no Brasil, e claro que a gente vê que isso vai se levando para a América Latina como um todo. E foi com esse pensamento de ter estruturas de alto padrão que foi em 2008 ela já era conhecida como a maior rede high-end, então de alto padrão de academias aqui no Brasil. E um outro ponto bem interessante ali em 2008 é que o CEO da companhia, então o senhor Edgar, ele foi até nos Estados Unidos numa conferência de vários empresários desse ramo, no ramo fitness, e observou algumas coisas bem diferentes que tinham no mercado americano e que não tinham e não estavam presentes aqui no Brasil, já que naquela época era muito comum ter academias de alto padrão, só que tinham um valor muito elevado também, e ao contrário também era verdadeiro, academias um pouco de valor um pouco menor, mas também que a estrutura era um pouco mais precária. Então era esse o modelo de negócio que nós tínhamos no Brasil até esse momento. E em 2000
2009 foi feito o lançamento da sua operação low cost com alto padrão, o que nós conhecemos hoje como a Smart Fit. E olha só que interessante, né? Além de ter esses equipamentos de ponta, também foram contratados vários arquitetos e também luminotécnicos para construir um ambiente high-end que fosse escalável. E prestem muita atenção nessa palavra, né? Escalável. Então ela faz todo um projeto, né? Contrata pessoas capacitadas para montar toda uma estrutura que seja escalável para várias outras academias do mesmo grupo. Então, olha que sensacional você conseguir replicar uma academia de alto padrão no país inteiro e também, como a gente já conhece, na América Latina. É algo bem interessante de se analisar. Em 2016, a Smart Fit lançou o seu aplicativo. Em 2020, a pandemia de Covid-19 chegou e obrigou a companhia, né, o grupo, a desacelerar o seu ritmo e também fechasse algumas unidades por alguns meses, né? A gente sabe, né? A gente já viveu por isso, já passou por isso. E a gente sabe que foi um período bem complicado em 2020 e isso impactou diretamente as receitas aí da companhia. Porém, ela não deixou isso abalar e mesmo com um cenário ruim como estava, ela transformou isso numa oportunidade e comprou um aplicativo chamado Queima Diária, que era a maior plataforma de treinos online da América Latina. Então, mesmo com um cenário adverso, ela acabou fazendo uma aquisição que pudesse, de fato, fazer continuar, né, a receita continuar crescendo e tudo mais, e também ter uma fonte diferente de receita além das academias, também algo online sempre muito interessante quando a empresa consegue implementar esse tipo de serviço. E em 2022, então, o grupo Smart Fit conta com mais de 900 unidades, na verdade já passou de 1.000 unidades próprias e também franqueadas e em mais de 14 países. E com toda essa evolução, né, a rede ela que mais se expandiu mundialmente nos últimos 5 anos, sendo líder em market share na América Latina de acordo com o relatório global de 2020. E esse é um caso bem interessante de empresas que você às vezes está viajando ou passa mesmo na sua cidade, você vê lá Smart Fit ou vai num shopping, algo nesse sentido, você olha a academia e às vezes você acha que é só uma ou duas academias que ela tem, mas, meus amigos, ela é gigantesca e está presente em vários lugares, em vários países, então é uma grata surpresa quando nós vamos olhar uma companhia e ela desse tamanho, é de surpreender qualquer um. E agora falar um pouquinho mais aí sobre a Smart Fit e o seu modelo de negócios então baseados em High Value e Low Price, então alto padrão com baixo valor, que eles chamam de HVLP. E isso permitiu aí com que a Smart Fit expandisse suas operações de forma mais acelerada na última década. E é claro que a Smart Fit acaba operando, né, além dessas academias de alto padrão com custo menor, ela também opera com academias premium chamadas de Biorhythm, que é bem interessante, que essa foi o nome da sua primeira academia lá, aberta em 1997, e também alguns estúdios aí que ela faz algo mais diferenciado, então algo bem interessante, além das academias tradicionais que nós já conhecemos, ela também opera com outros modelos de negócio. Mas beleza, a gente já viu um pouco sobre a sua história, entendemos um pouquinho sobre o seu modelo de negócios, mas agora vem a parte mais legal, que é ver a evolução das suas academias e também do número de clientes. E eu vou trazer para vocês aqui um gráfico mostrando, né, a evolução de números de academias. Então, aqui nessa imagem que está na tela para vocês, a gente consegue observar que ali no quarto trimestre de 2021, ela possuía aí 1.065 academias e no quarto trimestre de 2022, a empresa já tinha 1.223 academias. No total aí teve um somatório de 158 academias, o que dá um somatório aí de 15% de aumento. E fazendo um comparativo com o trimestre anterior, então o terceiro trimestre de 2022, ela possuía 1.157 academias, o que representou um aumento aí de 66 ou 6% no somatório. O outro ponto bem legal e interessante de analisar nesse gráfico é que, de fato, né, a maior parte das academias estão no Brasil e também tem uma grande quantidade no México, e as outras estão, né, em outros lugares da América Latina, mas dado bem interessante é o Brasil e também principalmente o México, né, vindo com força muito grande nos seus números aí de academias nessa evolução.
E se no número de aberturas de academias ela está aumentando bastante, em número de alunos ainda está ainda maior, já que nessa imagem que eu vou colocar na tela para vocês, a gente vai conseguir ver aí uma evolução bem grande, principalmente olhando em 2019, que foi antes da pandemia, com agora 2022. E em 2019 a gente consegue observar que ela tinha aí cerca de 2,6 milhões de alunos, e agora em 2022 a Smart Fit tem 3,8 milhões aí de alunos, um aumento de 42%. Então a gente consegue observar que realmente a pandemia impactou bastante. Se a gente observar ali 2019, 2020, 2021 começou a recuperar um pouquinho mais, só que 2022 de fato teve um aumento bem significativo no número de alunos. Trouxe para vocês mais uma informação da sua operação digital e o que mais me chamou a atenção, e eu vou deixar minha imagem aqui para vocês, tem vários números, várias informações, mas eu vou focar aqui com vocês em algo que me chamou muita atenção, que foi na parte do treino Smart Fit. Então o pessoal responde uma anamnese, que é chamada, o formulário que tem que ser respondido para você ter o melhor treino possível. Então desse treino Smart Fit feito pela internet, de forma online, das pessoas que utilizaram esse tipo de ferramenta, 10% então possui algum tipo de restrição e não conseguiram utilizar esse aplicativo. 25% optaram por falar de fato com um professor, só que o que me chamou mais atenção é que 65% das pessoas receberam o treino 100% automático. E aqui nessa parte online nós não estamos analisando se a empresa faz da forma mais correta, se essa é a forma mais ideal de fazer alguma operação online. E o que nós vamos levar em consideração é que a empresa de fato pega profissionais capacitados, onde essas informações são passadas e de fato cada profissional então vai fazer um treino específico para cada uma das pessoas, mas deixando essa informação de lado porque nós não temos como saber e vamos supor que a empresa faz isso de forma séria, é algo bem interessante você ter mais de 50% das pessoas que utilizam a academia já receberem o seu treinamento de forma online, sem ter aquela questão de ter que falar com o professor, você vai lá, tem que arrumar, a cada tantos meses tem que arrumar seu treinamento, para adequar os seus objetivos. Então essa plataforma online digital pode de fato ser uma oportunidade muito grande para a empresa. E agora eu vou trazer para vocês mais uma informação bem legal, mas bem rápida, trazendo uma pesquisa das principais prioridades para 2023, e em primeiro lugar ficou cuidados com a saúde com 35%, e em terceiro lugar ficou emagrecer ou fazer alguma atividade física, que está totalmente correlacionada com a primeira colocada. Então a gente tem uma tendência muito grande desse setor, desse nicho, aumentar ainda mais em 2023 ou até mais para frente, 2024, por conta das várias reportagens que saem e também de quem faz uma atividade física ver a melhora da sua condição. Então aí mais um fator bem interessante de se observar nesse tipo de empresa ou nesse segmento, se você for analisar uma empresa nesse sentido. E agora trazer algumas informações sobre o quarto trimestre de 2022 da Smart Fit. E a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a sua receita líquida. E aqui nessa imagem a gente consegue ver no Brasil a sua receita, no México e também outros países da América Latina. E se a gente fazer um comparativo do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022, que é o quadro da esquerda, a gente consegue ver uma variação aí de 56%. Já se a gente pegar no terceiro trimestre de 2022, fazendo um comparativo com o quarto trimestre de 2022, a gente vê que tem um aumento aí de 11%, é bastante coisa também, de um trimestre para o outro, e principalmente em dezembro, que realmente a maior procura é dezembro, e também janeiro, então faz sentido esse aumento, mas fora isso, ela também aí, Smart Fit, vem aumentando as suas receitas aí trimestre após trimestre, mais um indicador bem interessante dessa empresa. E quando falamos de uma companhia que está em expansão, nós não podemos deixar de comentar e falar também um pouco mais sobre as despesas, e nesse caso eu vou trazer uma imagem também mostrando um pouquinho melhor, exemplificando quais são as suas despesas e como está indo a sua evolução. Nessa imagem, tanto no quadro da esquerda quanto no quadro da direita, a gente consegue observar que está aumentando sim as suas despesas, porém ela está contínua, ela não está tendo uma evolução muito grande ou não está decrescendo muito, o que é bem interessante e faz total sentido e é muito positivo para a Smart Fit, já que ela está expandindo, está tendo mais receitas e a sua despesa está bem controlada, pontos aí bem interessantes. E também
uma despesa aí bem equilibrada, né, entre GIA, que são despesas gerais e administrativas, e também despesas com vendas. Uma outra métrica extremamente relevante de se observar é o CAPEX, que ele nada mais é o valor que a empresa vai dedicar para a expansão ou também para a manutenção dos seus equipamentos. E nessa imagem fica bem claro que a empresa vai se propor a expandir cada vez mais o seu número de academias e, claro, uma pequena parcela está para a manutenção, que é necessário para esse tipo de negócio, simplesmente é indispensável a manutenção aí dos seus equipamentos. E agora você deve estar se perguntando, mas como é que anda a dívida dessa empresa, né, já que ela está focada em expansão? E eu vou te responder mostrando um print aqui na tela para vocês. E aqui nessa imagem a gente consegue observar que no quarto trimestre de 2022 a empresa tinha um caixa e também garantias bem elevadas, principalmente em comparação com as suas dívidas, então seu endividamento financeiro é até bem controlado. Se a gente for observar também ali os seus prazos, então por vencimento, pouquíssimo está no curto prazo, então pouquíssimo ela vai ter que desembolsar no curto prazo, então até 12 meses para fazer algum pagamento, mas o foco está mais no longo prazo, então daqui a 12 meses é que essas dívidas vão vencer, bem saudável para esse tipo de companhia, apesar da sua expansão bem elevada. E agora chegamos à nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT. Aqui nós vamos analisar as forças, as fraquezas e também as oportunidades e também as ameaças dessa empresa. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E falando um pouquinho das suas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela é líder do setor. Não tem muito o que bater, ela é realmente uma das maiores aqui do Brasil e também da América Latina como um todo. Ela está presente em vários países, isso também é uma força, né? Dá uma diversificação também de moeda, isso é extremamente saudável para esse tipo de empresa e também qualquer uma, né? É desejável ter a sua receita vinda de diversas moedas. Tem uma receita crescente, como nós vimos aqui na análise que eu trouxe para vocês, está crescendo trimestre após trimestre. O seu custo operacional está estável, não está aumentando muito apesar da sua expansão. A Smart Fit está com um bom ciclo de crescimento, tanto em número de lojas, mas também em número de alunos, o que é extremamente positivo, né? Você aumentar o número de lojas, né? De academias no caso, e também aumentar o número de alunos é excepcional, é excelente. E uma outra força é a qualidade das suas academias. Lembrando que ela, lá no início, ela contratou arquitetos, fez todo um estudo de iluminação para trazer a melhor experiência. Então, a qualidade é uma força gigantesca para Smart Fit. Agora, falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é a mão de obra especializada. Ela precisa de profissionais extremamente capacitados para estar, né, dentro das academias e dar todo o apoio, né? Não pode, não tem como não ter nenhum tipo de profissional na área da saúde dentro da academia para dar a melhor instrução para os seus alunos. Uma outra fraqueza é o alto valor em CAPEX. Ela precisa ter um valor para manutenção e também para expansão das suas novas academias. E uma outra fraqueza, a última, é que de fato ela precisa de um alto valor de caixa para capital de giro. Então, fazer uma nova academia, fazer toda a estrutura, né? Lembrando que ela tem toda a questão de iluminação, alto padrão, e tudo isso ela tem que ter caixa na frente para poder fazer a aquisição do terreno ou fazer, né, o aluguel, pagar o aluguel, mas comprar todo o maquinário é necessário ter muito valor em caixa para dar sequência ao seu modelo de negócio. E agora falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês, até trouxe essa informação aqui no vídeo, são pessoas buscando aí uma vida mais ativa. Então, né, como eu mostrei lá, né, as principais tendências para 2023 é de fato o pessoal quer mais ter e praticar mais atividade física, e isso pode ser uma oportunidade para a Smart Fit. Claro, uma outra oportunidade seria a expansão das suas academias. Quanto mais ela conseguir se posicionar, melhor vai ser para ela. E uma outra coisa que eu acabei colocando seria parceria com empresas da área da saúde. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de laboratório perto da Smart Fit ou na cidade onde ela está inserida, e algum tipo de parceria entre a pessoa que faz academia e paga um plano anual, ganha um exame de sangue gratuito. Algo nesse sentido também aí poderia ser uma oportunidade para em Smart Fit. E agora falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês são os concorrentes regionais. Isso não tem como escapar, né? Basicamente, a companhia não tem como estar situada em todos os bairros, né? Ela vai provavelmente pegar uma área específica, atacar aquela área, porém tem outras áreas que a companhia acaba não conseguindo penetrar, então academias menores e mais pontuais ali acabam roubando um pouco dos seus clientes, isso se torna uma ameaça para ela. Um outro impacto que a companhia pode sofrer é realmente o aumento dos custos, né? Se o maquinário ficar mais caro, também a manutenção ficar mais cara, vai impactar diretamente
diretamente o modelo de negócio aí da companhia. E por último, mas não menos importante, uma ameaça que eu acredito que seja a maior dela é uma demanda imprevisível. Não tem como saber quantas pessoas vão na academia, né? Aqui eu tô falando de pessoas novas. Claro que tem um público mais fiel que se vai na academia acaba indo em feriado, quando não é feriado, de noite, de madrugada, de manhã, não importa. As pessoas vão, né? Quem já vai há mais tempo é um público mais fiel. Porém, né, pessoas novas acabam sendo uma demanda imprevisível, não tem como saber. E um ponto bônus é que, sabe aquelas pessoas que fazem aquele plano de 6 meses, e eu já fiz isso também, e acaba indo apenas 1, 2, 3 semanas ou um mês? Não é tão interessante assim para Smart Fit, apesar de ser algo bom, né? Se a gente olhar, né, a pessoa paga e não vai. Isso é bom para Smart Fit, né? Ela está recebendo sem ter o custo da manutenção, né? Já que a pessoa não está utilizando o seu produto. Porém, isso no curto prazo faz sentido, mas no longo prazo já não faz tanto sentido assim, porque o que ela quer é fidelizar as pessoas, né? Ela quer que as pessoas vão e usufruam das suas academias, porque no longo prazo vai ter mais retorno. Então tem esse contraponto, né, de você achar que a empresa que paga 1 ano e só vai 2 meses é bom para a empresa. Não necessariamente. No curto prazo pode fazer sentido, mas no longo acaba não fazendo tanto sentido assim. E essa foi a nossa análise SWOT. Você observou algum ponto que eu acabei deixando passar? Deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um apanhado geral de tudo que nós vimos até o momento, a gente conseguiu observar que ela é uma empresa que está em expansão, tem custos bem estáveis, está com um aumento de receita bem interessante, é líder do setor, tem um alto custo aí de manutenção e também a aquisição de aparelhos e tem uma estrutura excelente, excepcional, não tenho o que falar, né? E se você já foi numa rede de Smart Fit, também deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, mas o que eu tenho até o momento é que a estrutura dela é excepcional. E se você gostou dessa empresa e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a sua cotação na Bolsa de Valores está em R$ 16,20. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!